começar por saudar todos os que estão aqui presentes, um cumprimento muito especial à mesa que aqui está, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Presidente da Sociedade Musical Odivelense e, claramente, também um abraço especial para a Fernanda. Dizer que, para mim, é um gosto e uma honra, naturalmente, poder estar aqui e dizer alguma coisa sobre esta obra, que é, de facto, uma obra bastante relevante para esta associação, bastante relevante e importante para Odivelas e muito importante para o movimento associativo em Portugal. Queria, mais do que trazer aqui uma síntese do livro ou alguns elementos do livro, porque eu acho que o mais importante é vocês, a partir daqui, poderem ler esta obra e poderem, de facto, desfrutar do que ela vos pode permitir, sobretudo trazer algumas notas daquela que foi a minha leitura pessoal relativamente a esta obra. 3 ou 4 notas muito breves, apenas para despertar o gosto e a vontade para depois, naturalmente, poderem pegar neste livro e fazerem a vossa leitura. A primeira nota é para dizer que eu acho que esta é uma obra muito importante para a sociedade musical odivelense. Para além da preservação da memória e do que permite do ponto de vista da preservação da memória, eu acho que ela contribui de forma muito significativa para o reforço do sentimento de pertença a esta associação, à história desta associação, ao papel, à importância, à relevância que tem esta comunidade e também para a cidade de Odivelas. E este é um aspecto muito significativo. Depois, esta é uma obra, também aqui para a sociedade, é uma obra que dá perspectiva. Quando nós olhamos para um percurso histórico de 160 anos, isto dá-nos alguma bagagem, dá-nos perspectiva, dá-nos cabedal para lidar com o presente e, de alguma forma, refletir e perspectivar o futuro. Portanto, eu acho que esta obra, se me permitem, deve ser lida não apenas como uma obra sobre o passado, sobre aquilo que aconteceu nestes 160 anos, mas sobretudo como um instrumento de trabalho para refletir sobre o presente, onde estamos e sobre o futuro desta mesma associação. E por isto também parece-me ser uma obra muito importante para a sociedade musical odivelense. E há uma terceira razão que queria aqui sublinhar, que é, esta é uma obra muito bonita de homenagem aos obreiros deste extraordinário trabalho de 60 anos, não é? Aos muitos obreiros deste incrível trabalho, aos dirigentes associativos destes 160 anos, aos associados, aos amigos desta associação, a todos aqueles que, aos músicos, a quem fez o teatro, a todas as pessoas que passaram por aqui e que ao longo destes 160 anos foram construindo esta bonita história coletiva. E, portanto, ela é uma bonita homenagem às pessoas que passaram por aqui e que continuam a passar por aqui, mas é também uma bonita homenagem, se me permitem, ao trabalho coletivo, àquilo que se faz coletivamente, àquilo que se constrói coletivamente, àqueles que são os valores que estão muito presentes no trabalho que nós vamos construindo e desenvolvendo nas nossas coletividades. E, portanto, a primeira nota era exatamente esta, para sublinhar que me parece que esta é uma obra muito significativa e muito importante para a sociedade musical odivelense. Mas ela é também muito importante, deixem-me dizer-vos, esta era a segunda nota, ela é também muito importante para Odivelas e para o associativismo popular. Ela é claramente uma lição de história local. Eu, quando li esta obra pela primeira vez, fiquei encantado e maravilhado com aquilo que eu aprendi sobre a história de Odivelas a partir desta obra. É óbvio que não é possível falar sobre a história de uma coletividade que está inserida numa comunidade, que está naturalmente enraizada naquilo que é a história de uma localidade e de um conceito, sem perceber e compreender a história local. E, portanto, ela é também uma oportunidade incrível para, descobrindo estes 160 anos de história, descobrir também a história de Odivelas cidade e do concelho de Odivelas. Mas ela traz um contributo muito relevante para o associativismo popular. Deixa-me dizer-vos que o associativismo popular é claramente a família associativa mais numerosa do nosso país, não é? Existem cerca de 33 mil associações no país como esta onde nós estamos hoje, cerca de 33 mil. Se nós olhamos para o terceiro setor em Portugal, estamos a falar de mais ou menos 70 mil entidades, portanto, praticamente metade das entidades do terceiro setor são coletividades como esta onde nós estamos. Mas, apesar de ser a família associativa mais numerosa no nosso país, continua a ser
a família associativa menos conhecida, menos estudada, relativamente à qual existe menos investigação. E este paradoxo é um paradoxo que nós temos vindo a tentar transformar no contexto da Confederação, e eu acho que esta obra que a Fernanda aqui nos traz hoje é de facto uma obra extremamente importante e um contributo muito importante para o associativismo popular, porque ela permite-nos conhecer, através destes 160 anos de história desta associação, permite-nos conhecer muito da história também do associativismo popular em Portugal. Terceira nota, muito breve, sobre a importância. Estava a ler esta obra e estava a rever, e a Fernanda depois dirá se é assim ou não, mas a importância dos arquivos associativos. Não é possível ter memória coletiva, não é possível olhar para trás, para o nosso passado, aprender com o nosso passado, se nós não olharmos com algum cuidado para os nossos arquivos. E deixem-me dizer-vos que nós, dirigentes associativos, às vezes ligamos muito pouco aos nossos arquivos, cuidamos muito pouco dos nossos arquivos, seja porque não estamos sensibilizados para a importância que os arquivos têm, seja porque também muitas vezes não somos especialistas, não sabemos como fazer, como arquivar, como organizar esta informação. E, de facto, uma mensagem que aqui queria deixar para dirigentes associativos e já agora também para o município de Odivelas é a da importância de cuidarmos dos nossos arquivos associativos, não é? E aqui, eu não sei se o município tem algum projeto ou não neste âmbito, mas o município tem um corpo técnico com vários arquivistas que naturalmente têm bastantes conhecimentos nesta matéria. Poderia eventualmente ser desenvolvido aqui um projeto que permitisse, com as associações, reforçar o cuidado relativamente aos arquivos, porque me parece que este é um aspecto muito relevante. E sem estes arquivos não havia, de facto, este livro da Fernanda, e não era possível haver outros livros como este livro da Fernanda, e não era possível, de facto, termos uma memória coletiva com a força e com a expressão que ela tem. Duas notas mais para concluir, que resultam da minha leitura pessoal relativamente a esta matéria. Percebe-se uma coisa com esta obra, que é esta coletividade teve sempre, ao longo destes 160 anos, uma missão muito nobre. A missão de permitir que todos possam ter acesso à produção cultural e à fruição cultural. Garantir que todos possam, de alguma forma, participar na construção, enfim, de várias atividades de natureza cultural e também desfrutar de várias obras e de várias peças, etc., no contexto da cultura. E esta é de facto, uma missão muito nobre. O garantir que todos podem ter acesso à cultura é de facto muito nobre e é profundamente importante do ponto de vista democrático, do ponto de vista do nosso país, da nossa sociedade, etc. Queria só dizer o seguinte: resulta também claro, sobretudo quando nós olhamos para os períodos mais difíceis desta coletividade, ela teve altos e baixos, como a Fernanda muito bem traz no relato que faz. É muito interessante nós olharmos para isto e olharmos, por exemplo, para a Constituição de 76, sobretudo. O 25 de Abril trouxe aqui mudanças muito grandes nesta matéria. A Constituição de 76 diz que, de facto, é um desígnio do Estado, não é das coletividades apenas, é um desígnio do Estado, a promoção da democratização cultural, portanto, o acesso para todos, independentemente das classes sociais, independentemente da zona do país onde estão. E este, deixem-me dizer-vos, que é um desígnio que, apesar do trabalho extraordinário que as coletividades fazem e que as autarquias também fazem, já agora dizer isto, numa relação de parceria que eu acho que é extremamente profícua e tem dado frutos muito, muito importantes, mas de facto falta, e ressalta daqui de uma forma muito clara, falta claramente uma política nacional de promoção da democracia cultural e da democratização do acesso à cultura por todos. Portanto, o que se faz é extremamente importante e tem sido, de facto, muitíssimo relevante. A nota é a nota de que, se houvesse uma política nacional neste contexto, era possível ir ainda mais longe, fazer ainda mais e melhor neste contexto. Bom, a última nota é para dizer o seguinte: nós estamos perante uma obra que denota de forma clara e evidente a importância que as coletividades têm para a nossa democracia. É evidente deste livro, de cada página que lemos deste livro, é muito evidente que estas coletividades são escolas de democracia. São escolas de democracia que formam líderes comunitários, formam dirigentes associativos que depois assumem outras responsabilidades. São escolas de democracia porque elas próprias têm um funcionamento democrático, elegem
onde as pessoas muitas vezes pela primeira vez na vida são eleitas para determinados órgãos, têm que prestar contas, portanto, elas têm um funcionamento democrático que muitas vezes dão um sentido completamente diferente à própria democracia a quem participa nestas mesmas associações. Mas também, muito, muito importante, promovem muitos valores que são determinantes e fundamentais para a nossa democracia. O saber ouvir o outro, o ter empatia, a tolerância pela diferença, o saber tomar decisões em coletivo quando pensamos de forma completamente diferente, o promover a participação também. E, portanto, tudo isto, todos estes elementos, todos estes valores que fazem parte da história desta coletividade e que fazem parte da história do movimento associativo em Portugal são extremamente importantes. E hoje vivemos um contexto em que, de facto, a democracia está ameaçada por vários perigos, o abstencionismo, etc, etc. E, portanto, num contexto de ameaças à própria democracia, eu acho que cada vez mais temos que olhar para o associativismo e para estas coletividades exatamente como um centro que poderá ajudar a regenerar, a aprofundar e ter outra qualidade do ponto de vista do funcionamento da nossa democracia. Bom, para terminar, uma última nota para dizer que, para vos dizer que a leitura que fiz desta obra foi também uma experiência pessoal muito gratificante. Esta obra, este livro é delicioso de ler, não é? Portanto, não é apenas uma obra histórica densa, com muitos factos, com muitos elementos sobre a vida da coletividade, é muito mais do que isto. A forma de contar que a Fernanda traz para este livro é de facto uma forma especial. A Fernanda tem um dom de comunicar de uma forma absolutamente extraordinária, que nos prende, que nos agarra a esta leitura do princípio ao fim. Vocês vão sentir certamente o mesmo. Nós olhamos para esta história e parece que ela está a contar histórias e através de uma história liga a outra história e nós nunca mais conseguimos desligar e de facto é uma experiência maravilhosa a leitura deste livro. Por tudo isto, e para terminar mesmo, dizer-vos que não tenho dúvidas nenhumas em vos recomendar a leitura desta obra. Bom, e terminava, enfim, sobretudo dando os parabéns a quem tornou possível este momento que estamos aqui a viver, na verdade, e a desfrutar. Em primeiro lugar, à Fernanda, por este trabalho de investigação extraordinário que fez, alguém que tem também uma experiência como dirigente associativa, não é apenas alguém que olha de fora, é alguém que tem uma paixão por este movimento. Parabéns também ao município de Odivelas, que abraçou este projeto e que naturalmente assumiu e deu este abraço a este movimento associativo, reconhecendo a importância e a relevância que ele tem para Odivelas. Parabéns também a todos aqueles que deram o seu melhor, ou deram o melhor de si ao longo destes 160 anos nesta coletividade e que tornaram naturalmente possível a construção deste caminho coletivo. Parabéns também à Sociedade Musical Odivelense. E permitam-me terminar com uma nota sobre o associativismo popular, dizendo-vos que o associativismo popular está vivo no nosso país, continua a crescer, tem uma dinâmica fortíssima, tem um papel importante